Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. Eu quero te convidar novamente para nós retomarmos a nossa leitura da vida de Jesus, narrada pelos 4 evangelistas como se fosse um só, aproximando bastante da ordem cronológica. Então vamos tentar nesse tempo imitar Jesus, lendo aqui e imitando Jesus na vida real. Então agora abra a sua Bíblia aí. Nós leremos a partir de Lucas 13, versos 18, né? Nós terminamos ontem verso 17, hoje nós leremos a partir do verso 18. Então vamos lá. Do verso 18 até o verso 20, nós já lemos outrora com o nosso grupo de estudo bíblico. É a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que aponta para a descrição do reino de Deus e a forma como que ele se manifesta no mundo. Ou seja, ele não vem de visível aparência, ele não vem construindo na terra um centro mundial de controle, construindo uma agência, né, na terra para controlar as pessoas, para manipular, como se fosse uma espécie de um Vaticano, cidade mundial do poder de Deus. Não. O reino de Deus vem assim simplesinho como grão de mostarda, invisível, está ali na massa. E aos poucos ele vai penetrando nas camadas da sociedade e daqui a pouco ele atinge a massa toda. O reino de Deus é assim, e essas duas parábolas apontam para o fato de que o reino em mim não me isola, muito pelo contrário, ele me leva para junto do povo onde eu estou, para a sociedade, para ali eu servir a Cristo e imitar Cristo. Eu vou então para o mundo social, eu levo as características de Jesus para lá, as virtudes de Jesus para lá. E como o grão de mostarda, que é pequenininho, um grãozinho pequenininho, mas quando planta, a árvore cresce e dá sombra e aninha pássaros, assim somos nós. Todo mundo que ama, que carrega Jesus na vida e o serve e o imita, ele vai agregando gente. As pessoas vão aproximando, porque dele sai poder, sai virtude, sai graça. Então essas duas parábolas têm a ver com isso. Agora, a partir do verso 22, diz o texto: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, no percurso, na viagem dele, ele passava pelas aldeias povoados, ensinando, curando, transformando. De novo, a dinâmica do evangelho, nunca estacato, parado, fixo, rígido, como era a religião judaica e como são a maioria das igrejas de hoje. Um lugar fixo onde as pessoas se reúnem, não. A vida de Jesus é móvel, é no caminho, é andando, é atravessando, é percorrendo. E aqui ele chega em um desses caminhos, indo para Jerusalém, como nós já vimos desde antes, ele está agora marchando para Jerusalém, como se fosse a última viagem dele para Jerusalém, porque ali ele sofreria e morreria. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? É uma pergunta que não dá para responder. As pessoas vão para a parábola das sementes. É só 25%, porque são 4 tipos de sementes, só uma produziu, então 1 em 4 é 0,25, é 25%. Não. Quando você chega no Apocalipse, você vê lá uma multidão incontável de pessoas, milhares, milhões de pessoas, entregando para Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Então, mas Jesus apenas diz assim: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, dos 4 cantos da terra, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos.
Oi, amados, então não te preocupe com a quantidade que vai ser salvo. Apenas lembra do seguinte: a cada dia que o Senhor te der, a cada manhã, a cada vez que o sol brilhar sobre você, que você abrir os olhos, respirar, sair para trabalhar, lembra, o milagre da vida está ali. Então esse é o dia. Então nesse dia esforça-te. Esforça-te por entrar no reino. Esforçar por entrar no reino não é que a salvação é meritória, é porque entrar pela porta estreita, seguir o caminho do amor, da verdade, da justiça, seguir a Jesus é todos os dias um desafio. Todos os dias nós somos levados como ovelha para o matadouro. Todos os dias é como se eu tivesse que me converter todos os dias eu creio, todos os dias eu confesso Jesus. Isso é um esforço constante. Esforçai-vos, porque muitos estão procurando pelos seus próprios méritos e não estão encontrando. Porque muitos estão falando de Deus, falando de Jesus, mas falando de Deus e de Jesus como um produto, uma mercadoria que se vende, que barganha, que troca. Tem muitos abrindo portas de igrejas, seguindo os caminhos da religião, mas então interessados em si mesmos. E tem muitos que estão ensinando aquilo que eles não vivem. Vão ficar do lado de fora. São aqueles que vão chegar e vão bater: Senhor, abra-nos a porta. E você vai dizer: nem te conheço. E eles vão de lá de fora ficar lamentando: Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu profetizei. Senhor, nós te víamos na praça. Nós comíamos, bebíamos e dançávamos. E mais uma vez eles vão ouvir: ó, não te conheço. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ou seja, aqui está inferido aqui no processo aquela oportunidade, aquelas muitas oportunidades que todos tiveram e não deram valor. Muito pelo contrário. Serviram um outro Deus, serviram um outro Jesus, pregaram um outro evangelho, o evangelho que interessa ao seu próprio ventre, aos seus próprios interesses, narcisistas, egoístas e malignos. Mas esqueceram de amar e de servir no coração do próximo. Portanto, entrar pela porta estreita é entrar pelo caminho do amor e servir Jesus todos os dias. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí a ideia do banquete da ceia. E mais uma vez você percebe que para Deus todos vivem. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os reis, Davi, todo mundo. Ali nós também ceando com o Senhor. Agora lembra, amados. Há muitos que serão primeiros. De fato é assim. Os judeus foram os primeiros a receber, a ouvir falar de Jesus e são sempre os últimos a serem salvos. Nos gentios que estavam ali, nós que fomos os últimos a ouvirem falar de Jesus, estamos abrindo o coração para crer. É o processo. Eu quero ainda te dizer mais uma coisa: não perca as oportunidades. Não viva para o seu próprio proveito. Esforce todos os dias para você não perder a sua consciência em Cristo, no amor, naquilo que vale a pena. Sirva a Deus de todo o coração, todos os dias esforce. Não é porque o reino de Deus é conquistado meritocraticamente, não. Por justiça própria, porque eu fiz alguma coisa, não. É porque o mundo é hostil e todos os dias eu tenho que me converter. E todos os dias eu tenho que me esforçar por andar no caminho maior. Naquela mesma hora, verso 31, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes, e aqui Herodes Antipa, eu acho que é o neto dele, quer do primeiro Herodes, o Herodes Idumeu, né? O que fez a reconstrução do templo, quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, porque amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Amados, olha aqui, é simples também. Simples, simples, simples. Retirai-vos daqui. Mas Jesus falou assim: não.
essa raposa, porque ele era astuto e era perigoso, esse Herodes Antipas, estava lá controlando a região da Galileia. Eu quero dizer para vocês assim que Jesus está falando sobre a obra dele mesmo. Que hoje, amanhã ele tem que trabalhar porque vai chegar a hora que ele vai ser retirado da terra e nós, os discípulos, apóstolos aqui continuariam a história. Mas aqui, de qualquer forma, ele caminha rumando, indo para Jerusalém, porque lá é o lugar onde se mata profetas. E, mais uma vez, vocês percebem que Jesus está cada vez com o coração mais partido, mais angustiado. E no verso 34 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus mais uma vez, como diz, quando ele entra em Jerusalém no domingo, né, que inicia a semana da morte e paixão dele, ele também chora por Jerusalém. Jerusalém que assassina profetas e que apedreja todos que foram enviados de Deus. E com ele não era diferente. Estava tudo armado lá já para levá-lo à cruz, para entregá-lo a César, ao imperador. E Jesus lamenta por Jerusalém, porque Jerusalém desperdiçou todas as suas oportunidades. Quantas vezes eu quis te curar, te agasalhar como uma galinha cuida dos seus pintinhos, ó Jerusalém, e vocês não quiseram. E aqui a gente poderia, para quem gosta de olhando para os extremos da terra, né? Nesse momento, aqueles que creem que um servo de Jesus perde salvação, vai dizer para o outro que crer que não, porque nós já estamos eleitos desde sempre, que ninguém perde nada. Esses extremos que não vão produzir vida, só vão produzir antagonismos e polarizações. Ele poderia dizer assim, ó, se houvesse uma eleição, uma qualquer coisa, Jesus não estaria aqui lamentando e chorando por Jerusalém. Ambos estão errados, porque Jesus não tem um passado, Jesus não tem um futuro, assim como Jesus não tem um presente. O Cristo que está ali encarnado, ele é desde sempre. Quem tem passado, presente e futuro, somente nós que estamos nessa camada dimensional, que experimentamos a queda desde o Éden. Sim, é ali que nasce o tempo. Quando Adão cai junto com ela, eles caem, ali está a queda. E ali nasce a consciência, a percepção do tempo como nós conhecemos nessa camada dimensional. E ali também nasce o que nós chamamos de morte física. Porque até então, Adão nunca se preocupava com a morte. Porque ele vivia, estava sempre com Deus. Então, é nesse momento que nós vamos entender do que Jesus está falando, da dimensão de que nós, nesse tempo presente, precisamos de segurança e precisamos de perseverança. E assim, de fato, Israel perderam as oportunidades, porque Deus não tem um pré, Deus não tem um pós, Deus é. Fique atentos nisso. Tudo está acontecendo nesse exato momento. Então não perca essa oportunidade. Venham juntos ler a Bíblia e venham juntos imitar Jesus, andar nas pegadas de Jesus. E Jesus lamenta para os judeus, porque Jesus está contemplando, vossa casa ficará deserta. Sim, e aqui eu quero colocar com vocês a noção de que Jerusalém ficou deserta, eles foram espalhados pelo mundo a partir do ano 70. E vai chegar uma hora em que os judeus que até hoje esperam o Messias vão lamentar sobre ele. E vai ter um dia que eles vão ter que se render e dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eu sei que tem muitos judeus se convertendo, os judeus messiânicos. Glória a Deus por isso. Mas vai chegar um tempo que vai ter uma torrente do Deus dos céus, uma enxurrada de águas dos céus,
sobre a vida daquele povo, no momento de cerco, no momento difícil da história deles, e eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Aconteceu que, ao entrar Jesus, capítulo 14, já verso 1, ao entrar Jesus num sábado, de novo um sábado, isso é importante demais a gente observar isso. Os evangelhos narram 7 milagres de Jesus, tudo num sábado. Só Lucas só narram 5. Na casa de um dos principais fariseus para comer o quê? Pão, e eis que o estavam observando. Todos de olhos fitos nele. E a ceia era no sábado, mas eles preparavam tudo na sexta, porque no sábado não se fazia literalmente nada para um judeu. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. A ideia de Lucas é que é um homem que tem um problema de acúmulo de líquido e que causava inchaço no corpo. Para nós, na nossa terra aqui, eu não sei se é comum para você, onde você estiver participando, lendo a Bíblia, é a famosa barriga d'água. Esse cara era hidrópico. O hidro aí já ajuda, né? Água. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, que eram os que tinham, né, os chamados, os advogados da lei, que tinham toda a ciência e interpretação da lei, Jesus pergunta-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Então Jesus, tomando, o curou e o despediu, curado e restaurado. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo que em dia de sábado? A isto nada puderam o quê? Responder. E por que não puderam responder? Porque para além da letra, existe um espírito na letra. Existe uma palavra na Escritura chamada Jesus. E essa palavra Jesus, verbo encarnado, que trouxe verdade, justiça, amor, isso está para além da lei. Sempre vai ser assim. Então, pela lei, ninguém vai ser salvo. A lei nunca jamais pôde aperfeiçoar homem algum. Israel, de Moisés, da lei de Moisés para cá, eles só vieram piorando em termos de pecados. E eles tinham lei. Exílios e exílios. Escravidão e escravidão. E eu quero te convidar nesse instante para que nós oremos. Oremos de todo o nosso coração e imitemos Jesus. E sigamos os passos daquele que veio quebrar, romper com essas morais religiosas vigentes na terra que matam as pessoas, que impedem as pessoas de serem curadas, de serem restauradas, de serem ministradas, de serem pacificadas. Era assim que as pessoas ficavam nesse tempo, debaixo da escravidão da lei, cujos donos do templo dominavam e controlavam tudo. Eu te convido nesse instante para que nós oremos juntos e bebamos dessa fonte que é Jesus e nos alegremos nele. Vamos orar com nossas casas nesse instante. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez podermos falar contigo. Obrigado pela graça de termos livre acesso. E nós achegamos junto ao teu trono de misericórdia, não confiados em nós, porque justiças nós não temos. Somos de fato, como diz a tua palavra, pobres, cegos, nus e miseráveis. Ousamos falar contigo e entrar na tua presença pelo sangue do Cordeiro eterno, imolado antes da fundação do mundo e manifestado na história para nos incluir no reino do teu amor. É pelo sangue do teu Filho que nós ousamos falar contigo para te pedir misericórdia e graça de nós nesse instante. Ajuda-nos, Pai. Visita a minha casa, a casa dos teus filhos. Cada coração está te ouvindo. Não deixe, Pai, que o inimigo roube essa semente plantada em nós. Não. Permita que essa semente dê muito fruto, Pai, para a glória do Senhor. Cuida de nós nesse instante. Deus, e nós não queremos, Pai, perder as oportunidades. Sim, Pai, nós não queremos usar o nome e brincar com o nome do Senhor.
em vão. Nós queremos, Pai, é te servir todos os dias, nos esforçar, Pai, todos os dias para perseverarmos no amor. Ó Deus, para carregarmos essa esperança da glória eterna que nos ajude, Pai, a subjugar as dores deste mundo, a viver com uma fé, Pai, operosa, abnegada, entregue ao amor ao próximo. Ajuda-nos nesse tempo. Abençoe o teu povo aqui nessa terra, Pai. E abençoe, Pai. E abençoe, Pai, os teus filhos. Não nos deixe, Pai, nos tornarmos como esses fariseus, intérpretes da lei, legalistas e moralistas, não. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos juntos nas mesmas pegadas do teu Filho, no poder do teu Espírito. Sopra o teu vento nos quatro cantos e repreenda, Pai, todo o vento de enfermidade sobre as nossas casas. E abençoa a nossa terra e o nosso povo. É assim que nós oramos, gratos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá lá, se inscreva no nosso canal e vamos caminhar junto na leitura da tua palavra.